de ter o Covid, de será que eu passei para alguém? Será que aquele amigo que vai pegar também? Então, eu acho que muita coisa envolvida, né? São muitos vieses. Então, a Exato. gente não pode colocar a culpa. Se a gente fosse fazer um estudo, era um estudo que não ia chegar a conclusão nenhuma, porque são vieses que a gente não consegue mensurar. Então, tu Não tem. imagina, os meus pacientes passaram 9 meses em casa. 9 meses sem fazer atividade física. Lógico que você vai ter dor. É Imagina lógico que você vai ter lá dor. que perde aí, né? Porque quando a gente perde peso, a gente não perde gordura, não, gente. A gente perde músculo. Perde massa magra. Então, assim, Exatamente. perde. Exatamente. Eu ganhei 10 quilos. Ganhou, mas você ganhou 10 quilos de gordura. Você perdeu músculo. Pode Então, esquecer. né? Exato. Então, assim, realmente tem essa história da fadiga. Mas eu acho, Bruno, o que eu tenho visto na prática, só um pequeno adendo aqui em relação ao Covid, que eu acho bacana a gente compartilhar ideias sobre isso, porque realmente é tudo muito novo. Mas o que eu acho? Eu até falei no meu Instagram um tempo atrás que eu estou prescrevendo repouso relativo para o meu paciente. Mas, poxa, repouso relativo, gente, não faz muito sentido. Por quê? Quando os pacientes chegam próximo à alta ou à infecção ativa, à infecção aguda, sei lá, nos primeiros 15 dias pós-Covid mesmo, eles estão com uma fadiga imensa, é quase 100% que tem fadiga. Que é um índice, eles chegam dizendo indisposição, me falta coragem para tudo. É sempre assim, com falta de coragem. Eu não tenho coragem. Falta de coragem, falta de coragem. E aí você faz a pergunta, não é dor, não chega a ser falta de ar. E ainda tem outra questão. Os sintomas de transtorno de ansiedade generalizada são muito confundidos com os sintomas de dispneia, que é a falta de ar. Então, quando eu tenho uma ansiedade generalizada, eu tenho falta de ar, eu tenho palpitação, às vezes eu tenho sensação de desmaio, bolo na garganta. Eu tenho essa indisposição também, tenho uma fadiga também. Então, realmente, é muito delicado a gente cravar um diagnóstico. Geralmente é tudo junto. Mas o que eu tenho observado, os pacientes que são mais lisos dessa questão do humor, a princípio, que não é tão importante, e que eu observo a fadiga, eu percebo que eu tenho que esperar mais ou menos um mês depois do isolamento, depois da fase aguda, para esse paciente conseguir fazer uma reabilitação pós-Covid. Por quê? Na reabilitação pós-Covid, a gente faz uma reabilitação cardiopulmonar, vamos fazer assim. Então, a gente sempre faz a reabilitação respiratória e depois a gente faz um condicionamento físico, né? Então, eu preciso da ajuda do paciente. Eu coloco ele para fazer testes funcionais, para andar 6 minutos, para sentar e levantar. A gente faz o time up and go. Então, eu preciso da ajuda desse paciente. Imagina a pessoa morta de fadiga para andar 6 minutos, para fazer uma espirometria. Eu vou ter viés nesse exame, eu vou ter viés nesse teste funcional, ele não vai pontuar nada. Então, não vai servir para mim de parâmetro daqui a 2 meses, que geralmente é a terapia. Então, veja, o que eu fiz? A gente começou empiricamente a readmitir esses pacientes um mês depois. É outra coisa. O paciente ainda tem, talvez, essa falta de ar, mas a fadiga geralmente passou. E aí ele consegue fazer a reabilitação porque ele consegue ajudar. Porque nessa fase ambulatorial, não é mais aquela reabilitação passiva de hospital. Eu preciso da ajuda dele. Entendeu? Então, eu noto que realmente a fadiga do Covid, ela dura um curto período de tempo pós-infecção. E se você pega a melhora dessa fadiga, essa curva de melhora, que geralmente é em torno de 6 semanas após a infecção aguda, e reabilita esse paciente, o resultado é maravilhoso. Em 2, 3 meses, esse paciente está reabilitado. Certo? Eu acho que é aquela coisa, né? Não dá para separar mente e corpo. Eu acho que quando a Não, pessoa sai de um não. Covid, ela sai meio derrotada, né? Ela sai meio cansada, meio, tipo, precisando de um tempo para se recuperar até mentalmente daquilo. Então, esse tempo que você falou de ficar em casa um mês, de rever a família, voltar à rotina, é muito importante, eu acho, para a pessoa pegar um gás para voltar a ter força e reabilitar, né? Exatamente, é isso aí. Então, é muito legal, e a gente até fez um estudo aqui, a gente viu uns artigos, e a gente percebeu que
lá na Europa, eles estão fazendo a reabilitação 6 semanas após a fase aguda. Para dizer que ficou sequela pós-Covid, eu tenho que esperar pelo menos 6 semanas. Justamente porque eu tenho esses sintomas pós-virais que não necessariamente vão ser crônicos, né? Enfim, então eu acho que dá vontade, se eu for falar o tanto de coisa que a gente vê aqui, dá outra live, né? Mas enfim, tá terminando o nosso tempo. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Eu queria ouvir você, Bruna, e eu já queria, como a gente falou, que o tratamento da fibromialgia, ele é um tratamento multidisciplinar. Às vezes, o medicamento é o menos importante, né? Inclusive, você falou dessa questão inflamatória, porque a gente está comendo mal. Eu tenho uma amiga que trabalha diretamente com dor, ela tem mais pacientes fibromialgicas que eu, e ela falou, Lícia, 100% das minhas pacientes que fazem dieta anti-inflamatória têm uma melhora. É 100%. Então, elas já sabem que se ela fugir ali um pouquinho, ela vai piorar. Então, só para vocês verem o quanto esse tratamento, ele precisa da conscientização da paciente. Se for diagnosticada com fibromialgia, ela tem que entender que não vai ter um remédio que vai curar a dor dela. É um espiral de terapêuticas. Então, conta aí, Bruna, mais ou menos como é que você faz. Então, vamos lá. O tratamento da fibromialgia, ele tem alguns pilares, né? E começa nisso que a Alicia falou. Primeira coisa, mais importante, educação do paciente sobre a doença. Então, assim, quando a gente dá o diagnóstico, é claro que é um baque. Então, assim, às vezes eu gosto de dar uma explicação, mas também imprimo uma cartilha da sociedade, uma coisa mais fácil, né, para ele ler, porque é muito importante você não ser coadjuvante na sua doença. Você ser o ator principal. Então, você tem que entender o que é, por que ela acontece, por que não é frescura, não é invenção sua. Tem todo um mecanismo de sistema nervoso, de neurotransmissores, de hormônios envolvidos, que fazem você sentir essa dor e ter todos esses sintomas. Tem esse mecanismo médico comprovado, estudos científicos comprovam com ressonância das pessoas com fibromialgia. Então, assim, a gente tem isso já provado, tá? Eu sei que, infelizmente, tem muito estigma, muito preconceito, não é fácil viver com isso no dia a dia. Então, a primeira coisa que eu peço é educação do paciente e, se possível, trazer a família, para educar a família. Eu acho que isso é fundamental, porque às vezes você está vendo na consulta, a paciente, o esposo está do lado, ele está assim, ó. E faz comentários assim, mas isso aí é frescura, não sei o quê. E aí eu já dou logo um fora. Eu falo, meu senhor, senta aqui, vamos conversar, porque aqui quem explica da doença sou eu, e você vai ouvir e vai apoiar a sua esposa, porque não é assim que funciona, né? Eu até brinco, eu falo, homem com febre não acha que tá morrendo? Então. Vocês não aguentam nem 1/10 do que essas mulheres aguentam. Não aguentam. Aí, depois da educação, que é o principal, é entender isso que também a Alicia comentou, que não tem cura, tá? A fibromialgia, ela é um estigma, sim, é uma doença sua, uma doença do seu corpo, que é causado pelo sistema nervoso. Então, você vai ter períodos de melhora, períodos de piora, períodos de melhora e de piora de acordo com seus estresses, sua atividade física, o que você está fazendo, não está, sua capacidade mental naquele momento de lidar com dor, com estresses da vida. Então, isso também é muito importante. Agora, remédio, né? Porque nós do Ocidente, a gente tem essa cultura de tudo querer resolver com remédio. A gente tem isso, tá na gente, é mais fácil, então a gente acha que vai ser melhor. Mas não é. Eu digo isso com estudos científicos que comprovam. Se você separa grupos com fibromialgia, um grupo faz só atividade física, mudança de dieta, terapia, um grupo faz só remédio, esse grupo que não tomou remédio vai dar de 1000-0 no que tomou remédio. Porque tem muito estudo assim. Tem muito estudo assim. Então, tá mais do que comprovado. Mais que comprovado. Só que é difícil. É difícil, eu compartilho disso com vocês. É difícil fazer atividade física regular. É difícil comer bem. É difícil trabalhar, cuidar dos filhos. Gente, quem consegue fazer tudo isso, né? Não é fácil. Então, eu acho que a segunda coisa que eu acho mais importante até do que a atividade física é a terapia, tá? E tirando também todos os estigmas e preconceitos. Por quê? A terapia, primeira coisa, ela faz você tirar aquela ideia de catástrofe que a gente tem. De, meu Deus, eu tenho fibromialgia, minha vida acabou, vai doer meu corpo inteiro, não vou conseguir fazer mais nada, não vou conseguir trabalhar. Então, a primeira coisa é lidar com isso.
Você vai tirar essa catastrofização que a gente faz. Segundo, vai aprender gatilhos que te pioram e gatilhos que te melhoram, que também é muito importante. Estratégia de enfrentamento, como lidar com aquilo, rede de apoio. Então, isso é muito importante também. Então, o pilar é educação, terapia e atividade física. Não tem jeito, tá? Mas eu preciso andar 5 quilômetros um dia? Não. É até pior. A constância é muito mais importante do que a intensidade. Então, você fazer 2 vezes na semana, 15 minutos, é muito melhor do que pegar um dia no mês, andar 5 quilômetros e ficar depois 30 dias sem andar porque tá com dor. Então, a pessoa tem que reconhecer, entender os seus limites. Olha, eu consegui fazer até aqui sem dor. Vou parar. Amanhã eu faço mais um pouquinho, depois de amanhã eu faço mais um pouquinho e vai ganhando um pouquinho todo dia. E é muito comum a paciente chegar no consultório e falar, mas qual atividade física? A melhor para você. Aquela que te dá prazer, tá? Porque não tem essa de, ai, é corrida? Ai, é natação? Ai, todas são ótimas, contanto que você faça. Então, assim, yoga, maravilhoso, entendeu? Tipo, então eu acho que tem que fazer, movimentar o corpo, esquentar. Então, isso tem que entender, a paciente tem que entender que essa é a parte dela na doença. Tem que correr atrás disso. Eu sei que é difícil, eu sei que acaba que a fibromialgia vira um tratamento que não é de fácil acesso, né? Você, além do reumatologista, tem a terapia, psicólogo também, tem fisiatra, né? Fisioterapia, tem também nutrição. Imagina, a gente sabe que é difícil. Então, a gente tem que tentar adequar para a realidade do paciente, né? Dentro da possibilidade. Aí vem os medicamentos. Os medicamentos vai muito naquilo que eu falei no início. A gente vê o que é o pior para aquele paciente naquele momento. Tem pacientes, todos eles vão ter dor. E para a dor, eles são iguais. O que vai diferenciar é, por exemplo, a minha pior dificuldade é dormir. Ah, é dormir? Então a gente pensa, será que uma amitriptilina, né, que melhora o sono, melhora a fadiga, vai ajudar nesse caso? Mas é claro, ressalvas, tem remédios que não podem ser usados em pacientes que têm alguma doença ou outra. Por isso que vocês não podem se automedicar. A amitriptilina, por exemplo, pode dar arritmia, pode engordar, então também não é fácil assim. Aí não, é mais fadiga, desânimo, tristeza. Será que uma duloxetina, uma fluoxetina, né, ajuda no humor, vai ajudar? Agora, tem paciente que sente muito inchaço, formigamento, mesmo sem ser visível, né? Ele sente. Aí, será que não entra um remédio para nervo, né? Uma pregabalina, uma gabapentina? Então, você tem que adequar para a pessoa. Não adianta a gente falar, e esse é o melhor padrão A para fibromialgia. Para quem? Para fulana. Às vezes, para outra, é o outro remédio. Então, assim, a gente tem que ajudar. Eu digo que o remédio é empurrãozinho para pegar no tranco, mas que só vai dar certo se a pessoa seguir com disciplina a atividade física e a terapia, ou pelo menos um entendimento, nem que seja a terapia dela. Tem paciente minha que fala, minha terapia é o yoga, é meditação. Sucesso! É isso, tem que ter uma coisa que alivia a sua cabeça. Eu não precisa ser até clássica, né? Bru, a gente já estourou o tempo, acho que eu ainda ficar. Eu disse 40 minutos foi pouco. A gente fala muito, meu Deus do céu. Gente, não vai dar para responder todo mundo, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou. Estou muito feliz que vocês participaram e comentaram. Muito obrigada, Bruno, porque acho que vai cortar já o nosso tempo. Beijo. Gente, vamos rir para eles printarem nossa cara para repostarem. Pronto, meu povo, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Bru. Muito obrigada. Pode mandar as perguntas no direct pra gente, que a gente responde, tá? Exatamente. Que a gente responde tudo. Vou abrir uma caixinha, só mandar. Boa, também. Beijo. Obrigada, Alicia. Imagina.